Olá, querida turma, espero que todos e todas estejam bem. Vamos então para a nossa aula do dia de hoje, da disciplina de técnicas de condução de grupo. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre orientação à pesquisa, interpretação e operação de roteiros turísticos. Aqui na tela eu trouxe para vocês, algumas fotos de roteiros na cidade de São Paulo, nossa cidade linda, maravilhosa, inclusive uma foto do Beco do Batman, uma foto ali na região da Luz, que aliás, né, o Museu da Língua Portuguesa estava para ser reinaugurado. Precisamos ver isso aí depois dessa pandemia. Uma outra ali da Catedral da Sé, e na parte de baixo nós temos um roteiro que é realizado entre São Paulo e Minas Gerais. Então é só para vocês terem mais ou menos aí uma ideia das fotinhos dos roteiros. O que é um roteiro turístico, né? Então, um roteiro turístico vai ser o quê? Vai ser uma relação de serviços com locais a serem visitados e atividades que vão ser desenvolvidas num determinado horário para satisfação plena do turista. Ou seja, né, você vai elaborar um roteiro, você vai estudar uma localidade, vai averiguar quais são os serviços turísticos oferecidos, como hospedagem, alimentação, transporte, etc. Vai fazer um levantamento dos atrativos turísticos da região, sejam atrativos naturais, culturais, etc. E aí você vai organizar tudo isso para que o seu turista possa, então, ter uma plena satisfação aí no seu período de férias ou fim de semana e etc e tal. Para eu elaborar, né, um roteiro turístico, a primeira coisa que eu preciso saber é qual é o perfil do público-alvo. Né? Um roteiro turístico destinado a estudantes universitários é diferente a um roteiro turístico destinado a casais, né? Se são casais, também tem distinções, né, com relação aos casais, referente à classe social, referente à faixa etária e etc. Então, primeira coisa que vocês têm que fazer é esse levantamento, tá certo? Averiguar qual a faixa etária, quais são as motivações do seu público-alvo para a viagem, né, qual é a cidade de origem e etc. Tá bom? Quando vocês vão elaborar um roteiro turístico, uma das primeiras coisas que vocês vão ter que averiguar é um mapa da localidade e as condições de acesso. Eu peguei aqui como exemplo um roteiro, como se nós fôssemos elaborar um roteiro turístico na APA Capivari Monos, que é uma área de proteção ambiental que localiza-se na região sul da cidade de São Paulo, do município de São Paulo. Então perceba que você tem um mapa do estado de São Paulo, aí você tem um destaque para a cidade, o município de São Paulo, e ao sul, né, naquela região verde, nós temos então a APA Capivari Monos, que é uma área de proteção ambiental, como eu falei para vocês, com muitos atrativos naturais, mas também com atrativos patrimônios artísticos e culturais ali na região, tá? E aí tem que averiguar quais são as condições de acesso. É via aérea, é via terrestre? Se é terrestre, quais são as rodovias? É via rodoviária ou via ferroviária? Né? Vai ônibus? Por exemplo, na APA Capivari vai ter determinados lugares que um ônibus com 44 pessoas não entra, não passa. Um ônibus de 2 andares não tem como entrar. Então tem que averiguar quais são as condições de acesso para que vocês possam escolher o transporte adequado. Bom, o ponto seguinte, já sabe qual é o seu perfil do seu público-alvo, vamos fazer de conta aqui então no caso da APA Capivari Monos. Então o meu público-alvo, provavelmente eu vou ter de adolescentes, né, até a terceira idade, com um foco maior para jovens, na faixa aí a partir de 16 até 30, 35 anos, porque a região é uma região que tem muitos atrativos naturais, né? Ela vai ter cachoeira, tem trilha, você pode fazer esportes de aventura, etc. Mas cuidado, né? Não pense vocês que a terceira idade também não faz esporte de aventura, porque elas faz sim, né? A diferença é que vai exigir outros tipos de equipamentos e condições de acessibilidade, mas é um público-alvo aí que a gente não pode ignorar, tá bom? Aí você vai então fazer um levantamento, né, sobre a história do município, os seus habitantes, né, no caso, como é que virou uma área de proteção ambiental, o que isso traz de benefício para a sociedade,
Desculpa. Aí você vai fazer depois, então, um levantamento dos principais características naturais da região. Por exemplo, nessa região, né, e das características socioeconômicas da população local. Nessa região, além dos atrativos naturais que eu já acabei de citar, ela tem um bairro chamado Cratera, que foi um bairro, uma localidade, né, que há milhares de anos caiu um meteoro. Então, ele é uma localidade que é tipo um buraco na Terra. E de acordo com alguns estudos, né, é o único, né, existe duas crateras dessas no mundo que são habitadas, e uma delas é aqui em São Paulo. Então, imagine que curioso, né, você visitar, então, uma cratera de um meteoro que é habitado, tá certo? Bom, continuando. Você tem, como eu disse, então, fazer o levantamento, né, dos atrativos culturais e naturais que serão visitados e fazer um minucioso levantamento dos equipamentos turísticos, dos serviços turísticos disponíveis. Na localidade, por exemplo, tem central de informações turísticas, por exemplo, lá na Pacapivari tem um mercado bem próximo ao mercado. Antes de você chegar em Parelheiros, você tem um posto de informações turísticas, no qual, inclusive, você pode contatar e contratar guias ou monitores locais. Olha só que legal. Bom, aí você tem que averiguar, a região tem hospedagem, qual é o tipo de hospedagem, quantas estrelas, o que fornece em termos de alimentação, funciona 24 horas, não funciona, etc, etc, tá? Além disso, você tem que averiguar quais são os serviços básicos disponíveis na localidade. Se seu turista passar mal, precisa ir para um hospital. Tem hospital? Qual é o hospital? Onde fica? Se aconteceu um episódio de violência ou seu turista foi assaltado, tem uma delegacia do turista? Se não, qual é o tipo de delegacia que tem na região? Percebe? Então, é preciso fazer esse levantamento antes de montar um roteiro. Bom, aí agora então vamos para o próximo passo, né, que é falar um pouco sobre as atribuições para a execução de um roteiro turístico. Bom, você vai fazer o quê? Primeiro você vai recepcionar os seus passageiros, aí você vai reunir o seu grupo, vai fazer aí a chamada, né? Ver a lista de presença, se faltou alguém, se não faltou, for o caso entrar em contato, ligar, averiguar onde está, etc e tal. Providenciar o embarque e o desembarque dos passageiros, tudo isso está dentro do quê? Está dentro da condução do grupo, né? Verificar os apetrechos indumentária dos passageiros para as atividades do dia. Isso quer dizer o seguinte: olha, nós vamos hoje realizar uma trilha, tá? Claro que, né, nesse caso, então, vai ser uma trilha dentro da Mata Atlântica. Nós vamos atravessar alguns riachos, tá certo? E etc. Bom, aí você tem uma turista ou um turista que está de chinelo. Ele vai poder fazer a atividade? Não. Né? Um chinelo não é adequado, ele pode se machucar, causar problemas para ele próprio, para o grupo, etc e tal. Então, tem que averiguar, olha, essa sua indumentária não está correta, volta lá, põe o seu tênis, etc, né? Se é uma atividade, nós vamos realizar uma atividade na Bahia, né? Nós vamos para Chapada Diamantina, ô delícia. Tá, e aí o seu turista não tem um chapéu, não tem um lenço para cobrir a cabeça. O sol chega a 45 graus, e aí, como é que faz? Você vai deixar o seu turista sair, passar mal? Não, tá certo? E o outro item é atender os horários da programação do roteiro, né? Você tem que orientar os seus turistas que, olha, 10 horas, acabou o café, estamos saindo para fazer a visita à parte central da cidade. Meio-dia, horário do almoço. Eu sei que é meio chato, mas quando você faz um roteiro, ele precisa ser seguido, os horários, tudo direitinho. É claro que o turista, dentro do grupo, pode ter alguns turistas que vão dizer, olha, eu não quero fazer a trilha. Ok, você não precisa fazer a trilha, então você está com tempo livre, se quiser você fica aqui, fica tomando sol, só põe a água, só põe os pezinhos na água, enfim, tá bom? Tem que ter essa certa flexibilidade com relação ao seu grupo, contudo, você deve seguir o roteiro, tá? Bom, aí você vai apresentar, né, os pontos visitados, o percurso, o local. Você tem que averiguar se algum dos seus passageiros ou passageiras tem alguma restrição física,
de repente, né, vai fazer uma visitação na escadaria do Bonfim. Apesar que a escadaria do Bonfim é meia dúzia de escadinha, né, gente? Mas que seja, né? Imagine que fosse uma escadaria imensa. Bom, se eu tiver um turista que tem dificuldade de locomoção, ele não vai poder subir uma escadaria enorme. Então, tem que averiguar se existe algum ponto de acessibilidade pelas laterais, etc. e tal. Adequar a programação estabelecida a imprevistos, né, gente? Ah, tá. Nós hoje, então, olha só que sol lindo, maravilhoso, nós, então, vamos fazer um passeio em toda a região central de Santos. Aí cai um pé d'água. E aí, como é que eu faço? Bom, caiu um pé d'água, não dá para fazer esse passeio a pé. Posso ir de carro? Tem um bondinho na cidade que eu posso fazer esse passeio? Enfim, você tem que ter essas informações para você adequar a sua programação e etc. Adaptar o ritmo do roteiro à capacidade física do grupo. Às vezes você não fez um bom estudo ou você está operando um roteiro feito por outros e aí você tem um grupo que é um pouco mais lento na realização das atividades. Então você tem que adequar o seu roteiro, né? Mais tempo para realizar determinadas atividades. De repente você vai ter que excluir alguma visita, algo do gênero, sempre consultando o grupo, explicando a situação e etc. Organizar atividades de entretenimento ao longo da excursão. Se você vai fazer uma viagem longa, tanto no ônibus, você tem que fazer as atividades aí, né, de entretenimento, que vocês estão estudando isso lá em lazer e recreação, como também no próprio hotel, né, no próprio meio de hospedagem, não necessariamente no hotel. Então, como eu disse para vocês, olha, imagine que hoje de manhã nós iríamos fazer uma trilha. Tá caindo mundo, né? Tá chovendo muito, não tem como fazer a trilha porque seria perigoso para os nossos turistas. Bom, vamos fazer alguma atividade de entretenimento dentro do próprio meio de hospedagem. E sempre, né, apresentar atividades opcionais ao roteiro original. Gente, então assim, ó, primeiro dia tá chovendo, então hoje de manhã a gente não vai sair. Tá, você não vai ficar com seus turistas o dia inteiro dentro do meio de hospedagem fazendo entretenimento. Não, você vai ter que pensar um outro lugar para você levar os seus turistas, um lugar que eles vão dentro do ônibus fechado, que eles possam entrar e visitar, um museu, alguma coisa que eles possam fazer num dia de chuva, por exemplo. Tá, então agora vamos para a parte final, tá? Na qual nós vamos falar um pouco sobre os diferentes tipos de city tour, né? City tour é um passeio pela cidade, geralmente ele é realizado no início de um roteiro turístico. Então vamos imaginar que você vai para Pernambuco, né? Então você vai para Pernambuco, vai fazer então um roteiro em Recife e depois Porto de Galinhas, etc e tal. Então geralmente no primeiro dia você vai fazer um roteiro, um city tour no centro histórico de Recife, no qual você vai apresentar, né, os principais atrativos, no qual também você vai mostrar para os seus turistas onde ficam os equipamentos básicos da cidade. Você vai mostrar também onde ficam as praias, no caso, né, de Pernambuco, onde ficam as praias. Vai informar que a praia de Boa Viagem, apesar da música ser muito legal lá do Alceu Valença, você não pode entrar porque o tubarão te come, coisas do gênero, né? Então você tem esse city tour, que geralmente então acontece no início, e aí seria mais um city tour básico, né? No qual você visita os principais pontos turísticos da cidade. Mas também você pode fazer um city tour à noite. Aqui em São Paulo, na época do Natal, existem vários city tours à noite, que é para ver os prédios iluminados, para ver lá no Ibirapuera, as árvores, né, de Natal e outras coisas. Também pode ser feito um city tour à noite para poder visitar diferentes baladas, né? São Paulo é uma cidade da balada, então vem gente de outros estados ou outros países querem conhecer 2, 3 baladas na mesma noite. Aí você faz um city by night aí, leva o povo na balada, entra na balada, mas você tá trabalhando, hein? Não pode beber e não pode ficar com ninguém, comporte-se, né? Mas os seus turistas podem. Bom, um outro tipo de passeio que nós temos é o passeio panorâmico, né? Então aí até tem até um exemplo, né? Que você faz aí dentro de um ônibus, geralmente. E esses tipos de passeio, eles não prevêem paradas, né? É uma visita
panorâmica, ele só vai demonstrando, olha, no seu lado direito você tem a catedral da cidade, do seu lado esquerdo você tem o rio Paranapanema, e assim por diante, tá? Às vezes o pessoal tira foto e tal, né, mas não costuma ter nenhum tipo de visitação interna aos atrativos. Outros tipos, então, né, para fechar o City Tour, você pode fazer um City Tour apenas nos monumentos, né, da cidade, então seria City Tour monumentais, ou você pode fazer um City Tour motivacional. De repente você tem uma empresa e essa empresa, então, ela vai realizar um City Tour, vamos supor que você tem uma empresa do ramo financeiro. Então, você vai realizar um City Tour para o grupo, né, dessa empresa, visitando Bolsa de Valores, visitando o prédio do Banco do Brasil, os prédios da Caixa Econômica Federal, do antigo Banespa, que agora é Santander, tudo relacionado aí à questão financeira. E aí, então, você atende ao seu público, tá bom? Bom, gente, a aula de hoje, essa parte é mais ou menos isso. Aqui tem uma referência. E aí, terminando a nossa aula, depois que esclarecemos as nossas dúvidas, vocês vão entrar lá no ícone Tarefas e vão realizar um roteiro turístico aqui em São Paulo. Um roteiro turístico da data do 30/4 e retorno no dia 2/5, tá? Vocês têm que estabelecer qual é o público-alvo, qual é o destino, e aí fazer esse roteiro dia a dia. Então, a gente tem um exemplo, no dia 1, a saída no dia 1 às 10 horas da noite. Aí, chegada no destino X, no dia 2, 2 horas da manhã. Aí faz o check-in. Aí café da manhã no dia 2 às 8 horas. E assim por diante, né? Então vocês vão ter que fazer para isso, tem que pesquisar uma localidade, ver quais são os atrativos turísticos, tá? Se vocês preferirem, podem até fazer esse roteiro duplo ou em trio. Mas não esqueçam, se for fazer em grupo, todo mundo do grupo tem que postar. E na primeira página, vocês colocam o nome de todas as pessoas do grupo, tá bom? Esse roteiro vocês podem fazer no PowerPoint, se vocês acharem melhor, ou vocês podem fazer no Word ou PDF, tá bom? Da maneira que ficar melhor e mais fácil para vocês. Obrigado por hoje e até mais na nossa sala de apoio presencial.